No vídeo de hoje, o caso Pedro. Deu ruim, galera? Deu ruim legal, viu? Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 380 mil inscritos por aqui de volta hoje. Vou explicar também a ausência de ontem. Espero que você tenha almoçado, tenha nutrido o seu corpo, não tenha passado fome na sexta-feira. Olha, 48 horas para acabar a promoção, hein? Ah, Jorge, vai acabar mesmo? Vai! Segunda-feira nós vamos fazer o sorteio das camisas oficiais, das 5 camisas oficiais. Então você tem as últimas horas para entrar no método BWay, pelo meu link, aprender inglês, destravar, ser fluente no inglês, mudar a sua carreira e, quem sabe, ganhar uma camisa do seu time do coração. Últimas horas da promoção. Acabou, acabou. Segunda-feira à noite nós vamos fazer o sorteio das camisas e aí, fim de papo. Aproveita, corre para aproveitar, link na descrição e no comentário fixado, Método BWay mais canal do Jorge Igor. A promoção acaba nas próximas horas, ok? Galera, deu ruim legal a história do Pedro. Eu não vou voltar aqui na cronologia do que aconteceu, porque você sabe exatamente tudo que foi narrado ontem, né, quando saiu a notícia não é da barração, né, mas da ausência do Pedro da lista de relacionados para o jogo de hoje contra o São Paulo. E tá claro que deu ruim. Tá claro que essa ausência do Pedro hoje, ela se dá por critérios técnicos, táticos. A gente tem discutido muito sobre o papel do Pedro dentro do modelo de jogo que o Felipe Luiz deseja adotar no Flamengo. E, convenhamos, é um modelo de jogo até aqui bem sucedido. O Flamengo saiu daqui para os Estados Unidos liderando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem pouquíssimas derrotas com o Felipe Luiz, tem títulos conquistados, é o principal candidato aos títulos grandes do futebol brasileiro no ano. Então não dá para dizer que o modelo de jogo não está dando certo. Não dá. Então o Pedro não se encaixa nisso. Ou está com muita dificuldade para se encaixar. E além disso, a decisão é comportamental. Com a história do Pedro saindo antes do treino acabar na quinta-feira, né? Com a tal indiferença que o Pedro teria demonstrado lá nos Estados Unidos depois da derrota para o Bayern de Munique, com o fato de alguns jogadores já terem procurado a comissão técnica, pô, galera, dá uma chamada do Pedro, pô, o Pedro tá fazendo umas paradas que a gente não tá curtindo e tal. Então, esse combo mostra que a decisão do Felipe Luiz, ela vai além do campo. Há uma crise entre as duas partes e quando a gente fala de alguém do tamanho do Pedro, geralmente o fim disso gera algum trauma. É preciso saber o tamanho do trauma, para quem vai pesar mais, quem vai ficar mais traumatizado na história, como vai se administrar isso, mas a coisa caminha, infelizmente, para um desfecho traumático. Porque nós não estamos falando de um jogador qualquer, nós estamos falando de um 9 sem igual no futebol brasileiro, nós estamos falando de um cara de números, de entrega e de até idolatria. Não é uma idolatria no nível Gabigol, vai, no nível Bruno Henrique, ok. Mas um jogador que ocupa um espaço relevante, importante no coração do torcedor do Flamengo. Então nunca é fácil. Nunca é fácil uma relação como essa chegar ao fim. Mas ela está chegando. E aí, voltando a falar de modelo de jogo, eu estou bem de boa para falar sobre isso, porque há um mês, no meio de junho, quando o Pedro tinha 2 meses do seu retorno, agora ele já tem 3, eu tinha a mesma opinião que tenho hoje. Olha, que bom que o Pedro está conseguindo entrar em campo, ter minutagem, se manter livre das lesões musculares que são comuns para quem volta de LCA, excelente. Acho que é agora o momento de dar uma viradinha, assim, um segundo passo. Não é o Pedro meter um hat-trick contra o Bayern de Munique, pelo amor de Deus. Mas um segundo passo de mostrar um pouco mais de confiança em campo, um pouco mais de mobilidade, a bola não queimar tanto do pé, converter as chances que tiver. O último gol do Pedro foi em maio contra o Botafogo da Paraíba, por exemplo. Eu já achava que era o momento da gente cobrar. Não é uma cobrança irresponsável, insana, o Pedro não serve, você tem obrigação, não é isso. Mas, ô Pedro, vamos lá, meu velho, acho que, pô, tá na hora. E talvez, eu não tinha informação interna nenhuma de como é que estava esse ambiente do Pedro com a comissão técnica. Zero. Era só uma impressão gerada daquilo que eu via no campo. Talvez o diagnóstico interno tenha sido exatamente esse. Talvez o pensamento da comissão técnica do Flamengo também seja esse. Pô, tá na hora do Pedro reagir. E somado a isso,
o diagnóstico do dia a dia. Pelo que a gente está vendo, ouvindo, lendo, o dia a dia não estava legal. Não está legal. Aí você adiciona isso, o tal do vazamento de dirigente falando, ó, se chegar a proposta nós vamos vender. Se alguém chegar para pagar, leva. Isso tudo vai piorando. A história do Pedro dizer que, os representantes do Pedro, que ouviram no início do ano, não, quando você voltar da lesão a gente renova. Ele já voltou tem 3 meses e a renovação não andou. É muito ruído, é muito desgaste. E a coisa, infelizmente, está caminhando, repito, para um final doloroso, traumático para as duas partes. Tomara que o Flamengo seja muito habilidoso para conduzir o final desse processo. Nós não estamos falando de um jogador qualquer. E ainda tem isso, né? O Flamengo passou esses 7 meses da lesão, e é o correto, né? O Flamengo foi bondoso, é que todo clube faz isso. É o risco do negócio futebol. Pagando o salário, dando a estrutura, as condições para a recuperação do Pedro. Corre-se o risco de, agora que o Pedro está de volta, o Flamengo perder esse jogador para um concorrente e sofrer as consequências disso. É ou não é verdade? Corre-se esse risco. Não sei se um concorrente brasileiro vai ter condições de pagar, né, um valor considerável pelo Pedro. Mas, enfim, corre-se esse risco de você entregar de bandeja. Agora, convenhamos, o Flamengo tem um sistema de jogo hoje que exige essa intensidade, essa participação no sem bola, dos seus homens de frente, e o Pedro não tem essas características. E é um sistema de jogo, repito, que vem funcionando nas mãos do Felipe Luiz. Para mim, a situação disparada, a situação mais difícil nesse momento é a do Felipe Luiz, porque ele precisa equilibrar a sua ideia tática, a sua filosofia de jogo e a idolatria de um cara como o Pedro. E um cara do tamanho do Pedro, e um atacante do tamanho, um atacante de seleção brasileira como o Pedro. Quando o Pedro machuca, ele está a serviço da seleção brasileira, inclusive. Ele seria titular numa data FIFA pela seleção brasileira. Não é um jogador qualquer. É muito difícil tomar essa decisão. Muito difícil. Mas a partir do momento em que o Felipe Luiz tem argumentos do dia a dia, tem argumentos de comportamento, ele se fortalece nessa tomada de decisão. É um cuidado que o Pedro precisa ter nesse momento para não sair como vilão da história. Porque, não, o cara faz beicinho. Não, o cara sai antes do treino. Cria-se uma narrativa de vilão. E o Pedro só tem a perder com isso. Isso é péssimo para o Pedro. Péssimo. E nesse momento é a história que está sendo divulgada. O Pedro diz, não, eu comuniquei ao auxiliar que eu não ia participar da última parte do treino porque a minha perna estava pesada e tal. Não abandonei o treino antes da hora. Mas a imagem que muita gente tem é, o cara também não está se ajudando. É uma equação muito difícil de se resolver. Eu não consigo, nesse momento, enxergar a solução. O Felipe Luiz não vai sangrar o sistema de jogo dele para encaixar um jogador que não cumpre aquilo que o treinador deseja. Ele não vai conseguir dar, por exemplo, o que o Plata consegue dar. Quem é mais jogador, gente? O Pedro ou o Plata? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos perder tempo discutindo isso? Não vamos perder tempo discutindo isso. Quem é mais 9? O Pedro ou o Bruno Henrique? Vamos perder tempo discutindo isso? Não vamos perder tempo discutindo isso. Quem vai conseguir entregar a pressão sem bola? O Plata ou o Pedro? O Bruno Henrique ou o Pedro? É difícil, cara. E repito, se fosse um sistema de jogo que não tivesse dando títulos, resultados, olha os números do trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele chega na hora da diretoria, se a diretoria chegar numa reunião, numa mesa, falar, porra, ô Felipe Luiz, você tá viajando? Você tem que botar o cara pra jogar. Aí ele vai esfregar os números. Ele, peraí, olha o meu aproveitamento aqui. Olha quantas derrotas eu tenho. Olha os pontos que eu já fiz no Campeonato Brasileiro. Olha aqui, olha o meu rendimento aqui. Sem ele, eu não posso botar para jogar. Ele não consegue entregar aquilo que eu... É difícil. É muito difícil. E também o clube está numa posição difícil, porque, muito bem, não cabe com o Felipe Luiz, mas já coube com outros treinadores. O Tite, por exemplo, o sistema de jogo dele era bola do Pedro, né? Então, mas hoje não serve. E se daqui a 6 meses, quando terminar a temporada, o Felipe Luiz vai embora? Aí você abre mão agora do Pedro no meio do ano, de repente, né? Não serve mais, queremos vender. Aí vai embora um Felipe Luiz e vem um novo treinador que fala, eu queria um cara como o Pedro, mas o Pedro já não está mais aqui. É muito complicado, gente. É muito complicado. Mas eu sinto uma relação chegando ao fim. Não sei se dá para remediar. Sinceramente, parece que já está muito desgastado. E acho péssimo
para o Flamengo, péssimo para o Pedro, dependendo do destino. Porque, vamos lá, se o Pedro conclui que não tem mais clima, tá bom. Aí o Pedro vai parar num zenite da vida. Porra, é horrível. Tipo Gerson, vai ganhar 4 vezes mais? Show, legal. Mas você vai sair de um clube que te oferece a possibilidade de fazer história como o Flamengo, pensando apenas no dinheiro? Não, estou falando em termos esportivos, né? Em termos financeiros eu não me meto na decisão de ninguém. Em termos esportivos, seria muito ruim. Então veja que, caso haja uma ruptura, todo mundo vai sair perdendo. É preciso só ver quem vai perder mais. Mas todo mundo vai sair perdendo. O Pedro pode sair perdendo se ele for para um clube que lhe dê menos projeção do que o Flamengo. O Flamengo pode perder um cara com as características do Pedro e ainda ver um concorrente de repente levar. O Felipe Luiz pode perder nessa história, porque não só perder por uma situação específica. Tudo bem, o Pedro não vai ser meu titular absoluto, mas pode ser que numa situação específica de jogo, contra um adversário específico, eu precise de um cara das características do Pedro. Bom, não vou ter mais. E com essa qualidade, esquece, não terei mais. Mas também um desgaste com a torcida. O Felipe Luiz também pode perder aquela parte da torcida que está com o Pedro e que vai se revoltar com o treinador. Pô, foi o cara responsável por tirar o Pedro do time. É uma história, é um livro sem vencedores, tá? Se caminhar mesmo por uma saída do Pedro do jeito que tá a coisa agora, não tem vencedor nessa história. Todo mundo vai perder um pouquinho. E o Flamengo perde um pouquinho. Não tenha dúvida que perde também, se isso acontecer. Vamos ver. O clima não tá nada legal e o Pedro hoje vai assistir ao jogo contra o São Paulo da TV, da sua casa ou do camarote, se ele quiser ir ao Maracanã, mas ele tá fora da relação. Deixa eu só explicar o que houve ontem, para fechar o seu sábado. Na segunda-feira, a Caroline começou a apresentar sintomas do que poderia ser uma virose. A gente estava no shopping na segunda-feira, e aí Caroline, no meio do rolê, botou tudo para fora do corredor do shopping. Foi parar na enfermaria do shopping, tomou um remédio para enjoo, seguiu a vida, viemos para casa. Pô, será que foi alguma coisa que comeu? Vamos monitorar. Terça-feira acordou bem, quarta-feira um pouquinho para baixo, aí melhorou no final do dia. Quinta-feira, queda livre de novo, aí começou a ter diarreia. Caramba, vamos levar no hospital, vamos ver o que é, né? E aí a médica do hospital explicou, olha, tá tendo um surto agora de um vírus que é típico de verão, mas que sabe-se lá por que agora no inverno está afetando muita gente. Já vi alguns pacientes hoje com os mesmos sintomas da Caroline, eu poderia ter gravado um áudio e reproduzido para vocês que seria a mesma coisa. Fez lá o teste da barriguinha, muitos gases e tal, falou, ó, aí ataca, gastroenterite e tudo, é hidratação, remédio para enjoo, repouso, que vai melhorar, mas é isso aí. Tá bom. Isso na quinta de noite, né? Quando a gente levou aqui no hospital. Na madrugada de quinta para sexta eu comecei. Número 2. Água. Falei, meu Deus do céu. Sexta-feira o dia praticamente improdutivo. Eu fui gravar o de Sol a 10 na raça. Voltei para casa até conseguir almoçar, mas assim, prostrado, cabeça pesada e perdendo líquido. Perdendo líquido. Aí Paola me ajudou, falei, Paola, compra aí uns isotônico aí que eu preciso, porque senão eu vou desidratar. Água, a tarde toda dormindo, deixei a televisão ligada, os caras falando de política lá, eu escutava, dormia. Deu umas 8 da noite, a Paola foi me acordar. Acorda aí, fera, porque já são 8 da noite, e eu lá, prostrado. Aí hoje eu acordei melhor. Não treinei ontem, desde que eu comecei a treinar de verdade em novembro, eu nunca tinha faltado treino por problema de saúde, ontem não tinha condição, hoje também acho que não vai rolar, mas hoje eu já parei de perder líquido, né? Já consegui me alimentar um pouco melhor, consegui tomar café da manhã, consegui comer os ovinhos matinais, ontem eu não consegui, estava muito embrulhado, tá melhorando. E a Paola não teve sinal de nada até agora. Tomara que não chegue nela também. Mas é isso aí. Então, por isso não teve vídeo ontem. Eu até tinha a esperança de fazer o vídeo da tarde, pelo menos. Falei, não, da tarde acho que rola. Que nada. Fiquei na cama apagado. Então foi isso. Espero que você tenha almoçado, não tenha ficado em jejum nesse tempo, que você tenha pegado vídeos antigos do canal. Enfim, mas hoje o seu almoço eu sei que está mais completo. Bom sábado para todo mundo. Amanhã nos vemos ao meio-dia. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.